Oi, estamos começando o programa Sempre Mulher de hoje e hoje o nosso assunto é autoestima. Para conversar com a gente sobre esse assunto, além de você que está aí do outro lado, estão conosco aqui no estúdio duas convidadas especiais. A Simone Pou, tudo bom, Simone? Tudo jóia, é um prazer estar aqui novamente. É bom tê-la com a gente. A Simone é publicitária, está aqui conosco para nos ajudar a entender um pouquinho desse universo feminino no que diz respeito à autoestima. E também está conosco a psicóloga Rosana Mazo. Tudo bom, Rosana? Tudo bom, Betina, é um prazer estar com você. É bom tê-la com a gente. A Rosana coordena a equipe do Cevisa, que é o Centro de Vida Saudável, né, Rosana? Que fica em Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho. Então, lá naquela clínica, além de cuidar da autoestima, ainda cuida do corpo, da alimentação, exercícios físicos, né? Tem uma equipe multiprofissional para atender todas as pessoas que nos procuram diariamente, ou para fazer um programa de um único dia, ou um programa semanal que consiste de você entra no domingo e sai na sexta-feira. Ok, se você quiser de repente mais informações sobre o Cevisa, você pode entrar aí no blog do Sempre Mulher, o endereço está aparecendo aí no seu vídeo e você vai encontrar todos os caminhos para conhecer melhor o trabalho que é desenvolvido lá dentro do Cevisa. Já que a gente está falando de autoestima, vamos definir o que é autoestima, Rosana? A autoestima pode ser definida de várias formas, mas o mais comum para todos os leigos, digamos assim, é todo sentimento que existe dentro de nós, no qual demanda um senso de valorização. Então, se eu me valorizo, se eu realmente acredito naquilo que eu faço, se eu sou de alguma forma recompensada por alguma atitude ou por algum comportamento que eu tenho, eu passo a desenvolver uma melhor autoestima, eu passo a acreditar mais em mim. A partir do momento que isso não acontece, você fica com baixa autoestima, porque você não se sente tão valorizada por aquilo que você faz. É legal lembrar que esse autoestima não é alto de alta, não, né? É alto de próprio, minha estima, né? O quanto eu gosto de mim, o quanto eu me estimo, né? Quanto eu me valorizo, quanto eu acredito naquilo que eu faço. Não só quanto eu gosto, mas quanto tudo aquilo que envolve... Mais do que isso. Mais do que isso, né? Mais do que simplesmente só gostar. O gostar de mim mesmo seria o amor próprio. A autoestima excede o amor próprio. Todo o senso de valorização que nós temos por qualquer coisa que venhamos a fazer, seja pessoal, no trabalho, né, no nosso dia a dia, não importa. Naquilo que você se considera capaz, que você desempenhe bem aquilo, gera uma autoestima na sua vida. É interessante porque, Simone, algumas mulheres, quando são elogiadas, nossa, como você está bonita, ou você fez isso bem feito, que bacana, parabéns. Qual que é a tendência? Então, sabe que muitas falam assim, imagina, não é tudo isso. Mas acho que até num curso de etiqueta que eu fiz uma vez, a moça falou assim, isso é falta de educação. A pessoa está te elogiando e você está dizendo, não, o que você diz não é verdade. Então você está sendo até mal educado. Achei interessante esse aspecto, né? Então, realmente, por etiqueta, além de a gente tentar aproveitar isso para melhorar a nossa autoestima, por etiqueta a gente deve simplesmente agradecer. Sim. Né? E realmente parar para pensar naquilo. Se alguém achar isso de mim, ela deve ter alguma razão para ter achado isso, né? Às vezes o parâmetro que ela tem, o que ela encontra em outras pessoas, o que a gente fez destacou mesmo. Mas é interessante porque, mesmo sem saber essa questão da educação, né, do curso de etiqueta, a maioria das mulheres, dos homens também, mas agora a gente está falando em especial sobre as mulheres, elas não reconhecem. Não. Né? Infelizmente, ainda tem aquela coisa de algum tabu gerado pela sociedade na qual nós ainda nos sentimos inferiores com relação a várias situações. Se nós considerarmos que duas pessoas, um homem e uma mulher, desempenham a mesma função e a gente continua ganhando menos proporcionalmente, começa daí. Quer dizer, o senso de valorização monetário não é o mesmo. Aí, a partir disso, se eu não ganho a mesma coisa, eu não posso ser tão boa ou tão capaz. E não é isso. Eu posso ser tão boa e tão capaz quanto qualquer outra mulher ou quanto qualquer outro homem. E, infelizmente, a gente não é devidamente valorizada e recompensada por isso. Acho que às vezes tem uma confusão também com humildade, né? Parece que se você aceitar um elogio, que você não está sendo humilde, que você está sendo arrogante, prepotente. É uma confusão, acho que a palavra Mas acho que não tem a ver, né? A questão de ser humilde com realmente dar o valor devido ao que você tem, né? Tem que ter um equilíbrio entre essas coisas. Acho que a humildade é você reconhecer, né, no outro que você realmente está fazendo alguma coisa que diz respeito a você se doar. Eu acho que humildade é mais ligada a isso, aquilo que eu faço pelo outro. Agora, receber um elogio, saber que eu sou capaz, se eu sou merecedora, se eu me esforcei, se eu estudei, se eu trabalhei, se eu faço aquilo
aquilo bem feito, por que não receber o elogio? Eu fiz pra isso. Você fez com esse objetivo. É algo que você espera, né? Receber um reconhecimento. E quando recebe, você não sabe lidar com isso, né? Sim, realmente. Essa dificuldade ainda algumas pessoas têm, de lidar com o valor que é dado a você. Mas essa questão que a Simone tocou é interessante, que é a questão da confusão, né? Eu estou confundindo se eu devo aceitar, se eu devo ser humilde, se eu devo parecer humilde ou não. Às vezes é uma coisa de parecer. Exatamente. Mesmo. Mas e quando a gente, de repente, percebe uma pessoa que tem, assim, a autoestima exageradamente alta? Aí vai... Acho que já, o contrário do que a gente está falando, já sai do humilde para arrogância, né? Eu acho que tem que ter o meio termo aí, entre o equilíbrio, né, de você ser tão humilde, tão submisso a uma situação e de você também não se tornar tão arrogante e achar que você é o melhor em tudo aquilo que você faz, porque ninguém é perfeito a ponto de fazer tudo tão bem feito o tempo todo. Então, como lidar com essa situação? É complicado, Bettina, porque realmente passa do pressuposto de que você, a partir do momento que deixa de ser tão humilde ou passa a ser tão arrogante, você deixa de respeitar o outro. E que sai da normalidade, né? Nós estamos falando dos dois extremos. Ou você vai ser humilde demais e nunca aceitar elogios, ou você vai ser arrogante demais e achar que não precisa do elogio de ninguém porque você já é bom o suficiente. Eu acho que aí faz a relação mesmo com a educação, porque quando você faz algum comentário para, de repente, uma crítica e a pessoa não aceita, a gente fala, ela é mal educada. Sim. E quando você elogia e ela não aceita, é normal. Então a gente tem essa relação mesmo, né? Às vezes fala, a pessoa tem uma autoestima inabalável, mas eu acho que isso impede ela de crescer, né? Porque você está dando, às vezes, alguma dica, alguma coisa importante e ela simplesmente se fecha para aquilo, né? Vamos levar isso para o mercado de trabalho. Por exemplo, a Simone, ela é publicitária. De repente, você recebe um cliente, Simone, você deve ter encontrado já nesses dois extremos, né? O que é extremamente humilde, sabe o que é, mas não sabe reconhecer, e aquele que sabe o que é e que é aquilo, e mesmo que não tá de acordo com as leis da publicidade, digamos assim, é aquilo que ele quer. Como lidar com isso? Eu acho que assim... A gente tem que, no fim, acatar algumas coisas que o cliente diz. Mas uma vez que ele nos procura como profissionais, é porque ele sentiu uma necessidade de ter alguém qualificado para aquilo, né? Então não faz muito sentido ele pagar para eu fazer algo e não querer saber a minha opinião. Exatamente. Então ele não precisaria de mim. Né? Então a gente tenta sempre trabalhar isso. A gente já teve, sim, algumas situações de ter que sentar novamente com o cliente e repensar. Então vamos lembrar, por que a gente está fazendo isso? Por que a gente tinha diagnosticado lá atrás, que a gente tinha que mudar isso? Né? Se você discorda dessa mudança, então a gente para por aqui, mas acho que tem que ser feito alguma coisa, né? Então a gente tem que saber também explicar para o outro, né, aquela questão para ele entender, assim, profissionalmente, né, realmente pelas leis, como você disse, né, da profissão, da publicidade, e também tentar entender um pouco o que ele... Às vezes ele não soube se expressar o que ele queria dizer, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Isso vem de encontro com a questão da credibilidade que você passa para a pessoa. Como profissional também, né? Como profissional, né? Quanto eu passo de credibilidade para o outro, se ele me procura é porque ele realmente tem uma necessidade. E quanto o outro confia no meu trabalho, quanto eu sou capaz de promover de mudanças no outro, porque do aspecto psicológico, se você me procura no consultório porque você tem baixa autoestima, eu vou trabalhar com você todos os aspectos para que você reforce a confiança naquilo que você faz, que você tem uma predisposição. E não simplesmente porque um dia, quando você era criança, alguém disse que você não servia para nada, que nada que você fazia estava certo, ou que você não era bom em absolutamente nada, né? O patinho feio não necessariamente vai se tornar um adulto que não seja capaz e competente de fazer o que ele pode fazer. Isso não é regra, né, Rosana? É bom deixar claro, né? Sem dúvida que não. Isso tudo depende da maneira como você vai lidar com aquilo que aconteceu na sua vida. Você pode simplesmente ser colocada na condição de patinho feio e não aceitar ser patinho feio e reagir a isso, ou aceitar ser patinho feio e ser patinho feio pelo resto da vida. E também vai ter que aprender a lidar com todas as situações que vão nortear aquilo que você escolheu para você. É bom a gente dizer que a autoestima a gente aprende em casa, sim. E daqui a pouco a gente vai dizer de que forma que a gente aprende em casa, como é que a gente incentiva e estimula uma alta autoestima, né, e evita a baixa autoestima. Mas ter autoestima, a estima por si mesmo, gostar de si mesmo, é se cuidar também. Principalmente cuidar da sua saúde. Acompanhe essa dica de hoje.
Se seu filho tem 2 anos ou mais, já é possível pensar em tirá-lo do peito. Enquanto mama, o bebê acredita que ele e sua mãe são uma só pessoa. Portanto, o desmame no momento adequado, ainda que doloroso para ambos, é importante para a independência do bebê com relação à sua mãe. Algumas recomendações para um desmame saudável são: converse com seu filho, que agora ele já está crescido e tem a oportunidade de passar para outra fase. A criança pode, inclusive, ser gratificada com algo que goste muito, se conseguir desmamar. Obviamente, não fazê-lo em forma de chantagem, mas como uma medalha por sua vitória. Comemore com a família essa mudança de fase, faça-o sentir importante, porque agora consegue viver sem o peito. Para promover a diminuição brusca da produção de leite e impedir que o seio se encha muito, recomendo enfaixar as mamas com crepom ou usar sutiãs 2 números abaixo do seu para que aperte as mamas por 1 semana, pois, se não houver espaço, se interrompe a produção de leite. Além disso, faça compressas frias com gelo 3 ou 4 vezes por dia em ambas as mamas enfaixadas e decida não dar mais o peito, pois o leite poderá voltar caso haja uma nova sucção. Parece um pouco cruel, mas pode acreditar, essa nova etapa é necessária e imprescindível para o bom desenvolvimento da criança e para que a mãe também possa permitir essa independência do filho e ter uma nova reaproximação do seu marido, pois a prolactina, que é o hormônio principal da amamentação, diminui e muito a libido. Lembre-se, você é mãe, mas também é mulher. Tem que cuidar do filho sem esquecer do marido. Eu sou Evelyn Abud, médica ginecologista, e essa foi minha dica de saúde para você. Ficar de olho na sua saúde também é sinal de que você gosta de você, que você se preocupa em estar bem com você mesma, para depois cuidar de quem está próximo de você. E quais seriam os sinais, Rosana, que a gente pode identificar de pessoas que têm a autoestima em alta ou a autoestima em baixa? A gente poderia falar assim. Normalmente aquela pessoa que chega reclamando, que todo mundo diz que ela tem baixa autoestima, ela acha que nada que ela faz é bem feito, que ela não foi devidamente valorizada, no trabalho não reconhece o que ela fez por mais que ela se esforce. Realmente toda a conotação do que ela vivencia no seu dia a dia é de uma forma como se ela fosse ignorada, menosprezada, diminuída. Aquela pessoa que já tem uma alta autoestima, ela já tem um senso de confiança muito maior, ela se sente muito capaz, ela tem um poder de persuasão muito grande, porque ela convence o outro daquilo que ela quer. Porque se você acredita em você, você vai fazer o outro acreditar em você. Se você acredita naquilo que o outro diz, se você não acredita em você mesmo, automaticamente isso vai criar um desnível e isso gera todos os problemas. E essa baixa autoestima pode gerar uma depressão, essa baixa autoestima pode levar você a ficar trancada em casa, não querer sair, chegar à síndrome do pânico, quer dizer, pode desenvolver uma série de patologias que estão diretamente ligadas a isso. Você não acredita que você é capaz de nada. Questão e aí, da autoestima. Da autoestima mesmo. E como a gente percebe isso, né, Simone, no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho? Profissionais que, de repente, agora falando com a autoestima em baixa, né? Como a gente percebe isso? Ele perde muito, um pouco do que a Rosana falou mesmo, ele perde o poder de influência, né? Ele não consegue lutar pela ideia dele, ele não consegue convencer uma pessoa de que aquilo é a melhor coisa a fazer, até porque às vezes ele mesmo não se convence de que ele pode ter tido uma boa ideia, né? Mas eu não sei, Rosana, isso às vezes, eu senti pelo menos na minha carreira, acho que eu tive fases que eu não confiava tanto. Sim. Isso tem a ver com a experiência também, mas de que você, às vezes, chega uma hora que você dá um clique e fala, peraí, eu acho que eu consigo fazer isso. Acho que eu já aprendi. Eu não tenho mais medo disso, né? Não sei se... a maturidade, a partir do momento, na área de trabalho, que você tem uma maturidade, que você vai criando experiências, é óbvio que a sua autoestima vai melhorando, vai crescendo, vai aumentando. Mas daí acho que a gente poderia diferenciar, né? Não seria baixa autoestima. Não. Seria a questão de aprendizagem, de maturidade. Sim, do trabalho. Você... quando você começou a sua carreira, automaticamente você passava por dificuldades, né? Você passava por dificuldades, você ouvia a opinião de um, de outro. Chega um momento em que você passa a dar, você passa a ser o modelo para o outro. E quando você passa a ser o modelo, é porque você realmente já passa muita credibilidade. Você tem mais segurança. Mais segurança e confia em você mesma. Mas a gente tem pessoas experientes e boas que mesmo assim não se sentem não se sentem. Mas aí tem a ver com tipo... alguns casos. Isso necessariamente aí está ligado à questão da personalidade, né? Você tem uma personalidade
que a gente classifica como personalidade tipo B, aquela pessoa que não tem toda a confiança nela mesma, mesmo ela sendo uma pessoa que tem um bom desenvolvimento social, econômico, né? Ela tem uma credibilidade no trabalho, mas ela não se sente, porque o traços de personalidade dela realmente faz com que ela se sinta assim, sempre faltando algo. Alguma coisa. Alguma Você falou coisa. personalidade tipo B? Tipo B. E Qual tem seria o tipo A? Agora eu fiquei curiosa. O tipo A já é aquele que a gente considera que é um líder nato, é aquela pessoa que já nasce, ela vai, enfrenta situações, ela sempre vai estar com a autoestima alta, ela consegue disfarçar muito bem, quando ela não tem certeza daquilo que ela quer, ela consegue arrumar uma erra forma. com certeza, né? Ela vai no caminho errado, mas ela é confiante. Mas ela é confiante naquilo, exatamente, né? A personalidade tipo A é realmente isso, são pessoas que realmente se dispõem a dar a cara para bater, não tem medo de enfrentar. O tipo B, ele já fica mais quietinho, ele é mais comedido, né? Então, mais receoso. Mais receoso, aquela pessoa mais precavida, né? Eu costumo dizer assim, mas o isso tipo... dá para mudar ou isso dá para não, passar do A B ou é eternamente A, eternamente B? Não, dá para mudar. Você não muda de personalidade, mas você aprende a lidar com situações que você vai desenvolvendo no seu dia a dia. Por isso que a gente diz que a formação da personalidade tem dois aspectos. Tem a questão daquilo que é o genético, mais aquilo que o meio ambiente proporciona. Então, se eu vou trabalhar num lugar em que promova em mim, que eu tenha que ir lá enfrentar, fazer, buscar, isso vai acontecer. Se eu vou trabalhar num ambiente onde eu vou ficar ali sentada atrás de uma mesa, ninguém vai falar comigo, ninguém vai me ver. Eu vou dar graças a Deus. E eu vou ficar escondidinha, então não vai dar certo. Né? Então você fala a respeito do meio, né? Que o meio incentiva e estimula. Então a gente pode falar que autoestima se aprende em casa. Aprende em casa. Eu fiquei preocupada não preocupada, mas é uma coisa realmente que... Quando você falou sempre da baixa autoestima, você disse que alguém disse, ou que alguém falou. Então, assim, na verdade, nós estamos construindo autoestima, não só, de repente, dos nossos filhos, mas de pessoas próximas a nós. Né? Todas as pessoas, então, não acho que só. todas as interações, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A família como um todo. A forma de colocar as coisas, né? Todo mundo aqui pode pensar em casa, por exemplo. Você tem alguém na família que alguém diz, aquela pessoa faz tudo errado sempre, nada dá certo com ela. E por que o outro dá tudo certo? Se você parar para pensar na sua família, no que falam isso sobre por nós, quê? né? Porque você acaba incorporando aquilo que principalmente aquilo que as pessoas que estão próximas de você, que têm um sentimento envolvido, dizem a seu respeito. Se seu pai, sua mãe, seu irmão, sua família inteira, tio, avó, todo mundo diz que você é muito bom em uma determinada coisa, você acredita e você vai se empenhar e você vai melhorar aquilo. E vai ser muito bom mesmo. Exato, e vai ser muito bom mesmo. Agora, se todo mundo diz que você vai ser péssimo, que você escolheu, a profissão que você escolheu está errada, você não faz bem feito, está tudo errado. Quer dizer, todo mundo está dizendo isso, será que eu realmente... remar contra a maré, Olha o peso que tem, Simone, as palavras de uma mãe dentro de casa. Sem a gente sair dentro de casa, da professora, em casa. Exatamente. Dos coleguinhas de classe, de todas as pessoas. Nós somos reflexo de tudo aquilo que as pessoas nos dizem, Bettina. A gente vai repetindo o comportamento ao longo da vida. Olha só, você já pensou nisso? Você é reflexo de tudo aquilo que já te disseram. Então a gente tem que escolher bem o o que a gente diz, coisas. O que eu digo para o meu filho, se ele erra numa tarefa, eu digo, não, filho, tenta, faz de novo, você consegue. Não, você não é capaz mesmo. De novo você errou. De novo você errou, você nunca consegue fazer nada. Eu tenho uma história muito boba, assim, mas que eu lembrei. Uma amiga minha, uma vez eu fui com ela e falei assim, eu não gosto de ir no mercado porque eu não sei escolher fruta. Eu falei, mas eu também não sabia, mas você vai... Eu falei, mas por que você acha isso? Ela falou, toda vez que eu ia com a minha avó no mercado, eu falava, avó, e essa? Não, você não sabe escolher. E, tipo, nunca falou pra ela como escolher. Simples assim. Não, essa não é boa por causa disso. Escolha essa. Mas, tipo, você não sabe escolher. E eu falei, então, eu não sei escolher. Né? E ela nunca... Nunca tentou. E ela saiu desse isso bloqueio mesmo? de, tipo, eu não sei, mas eu posso aprender, né? E quantas vezes a gente faz isso? É muito comum, Bettina. Não só com o fato de escolher frutas, né? Mas com quantas outras coisas a gente acaba fazendo isso. E acaba rotulando os filhos, os funcionários, os colegas de trabalho, os amigos. Exatamente, isso é muito comum. As pessoas realmente, todo mundo chegar e disser pra você, olha, você hoje está bonita, você hoje está bonita, você hoje está bonita. Você vai acreditar que você está bonita. Se todo mundo chegar e falar, você está horrorosa, todo mundo vai chegar uma hora e falar no espelho, eu estou horrorosa. Melhor acreditar, né? Todo mundo está dizendo. Todo mundo falando, né? E não, necessariamente não. Você tem que olhar para você, aquilo que realmente te importa. E o que realmente importa, normalmente para nós, e que cria tudo isso, que a Simone falou, é porque as pessoas que têm um peso maior naquilo que é dito para nós, são as pessoas que nós amamos e que estão muito próximas. Então, quando a gente faz uma escolha, quando alguém diz algo pra gente, é porque realmente tem um sentimento envolvido.
E se tem um sentimento, vai gerar em mim uma forma de se comportar. A avó passou a vida inteira dizendo que ela não sabia escolher nada. E ela acreditou que nunca poderia escolher nada, mas ela pode escolher tanto quanto qualquer outra pessoa. A própria avó, né? E nesse exemplo que a Simone deu, é uma questão tão simples, né? Que é a questão de escolher frutas, por exemplo. Mas em quantas outras situações mais complexas que, de repente, uma palavra maldita, né? Uma palavra atravessada, dita de maneira errada, na hora errada, vai fazer com que essa criança acredite nisso e cresça pensando que ela realmente não é capaz. Por isso que a gente diz sempre, Betina, para o pai, para a mãe, a gente orienta. Quando você for dizer algo para o seu filho, utilize uma técnica que a gente chama PNP. PNP. Positivo, negativo, positivo. Você chega para o seu filho dizendo uma coisa boa que ele faz, aí depois você diz a coisa errada que ele fez e, por último, você reforça com uma coisa positiva. Nunca deixe ele só com a coisa negativa. Olha que legal, Faz então. um recheio, Não começa com o negativo e não termina com o negativo. Não. O negativo é o recheio do sanduíche. Imagine que o pão é o positivo, a parte de cima, depois o negativo é o recheio e a outra parte do pão é a parte positiva. Então você pode dizer para o seu filho, olha filho, tá vendo, você fez a tarefa, mas eu acho que você fez bem feito, mas tem algumas palavrinhas que estão erradas. Você pode melhorar essas palavrinhas. Você é capaz, você pode, tenta de novo, você é inteligente, tenta de novo. Eu li uma vez também que sempre o final da mensagem tem que ser. você tem que dar um estímulo, né? Tem que dar um estímulo. Senão, se você acaba, você não conseguiu, sim, tá bom, tem um pronto, grupo, acabou ali. Tá decretado que não vai conseguir mais. Tem um grupo muito famoso que lida com drogadição, que é o Amor Exigente. E eles ensinam isso a todos os pais. Quando você tem um filho com problema, por exemplo, de uso de drogas, chega para esse filho dizendo, olha, filho, você está fazendo isso não está certo, assim, assim. E termine sempre dizendo para o seu filho, eu te amo. Com uma palavra de carinho. Eles ensinam isso em todas as palestras, Betina, para que normalmente essa pessoa que procura droga é porque ela realmente tem uma baixa autoestima. Ela não conseguiu se encontrar, ela não conseguiu acreditar nela mesma. Então eles ensinam justamente isso, para que os pais, como modelo, possam reforçar que amam esses filhos, independente da coisa errada que eles fizeram. Olha só que isso é bem interessante. A gente pode tirar isso de dentro de casa e levar aí para o mercado de trabalho, levar para os seus relacionamentos. Como qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Assim, como comunicadora, que é a minha Exato. profissão, você vê como é importante a forma de se comunicar mesmo, né? Que às vezes você pode dar a mesma mensagem e deixar uma pessoa motivada e dar uma mensagem e deixar a pessoa totalmente desestimulada. Completamente arrasada com aquilo que ela fez. E assim, às vezes não é nem a palavra, né? Às vezes é a forma como a gente a fala. entonação Você fala a que mesma você- coisa, mas fala Exatamente. né, de uma forma áspera. Não é o que se fala, mas é como se fala. Porque o nosso corpo fala, os nossos olhos falam. Então, às vezes, eu posso estar dizendo uma coisa muito bacana para ela, mas estou me expressando de uma forma completamente errada. Alguns estudiosos dizem que mais de 50% da comunicação não é nem o que você diz e nem como você se expressa, mas é a forma, não o que você fala, mas a forma como você fala. Sem dúvida. O tom de voz que você usa, a expressão, né, facial que você coloca na hora de falar alguma coisa. Então, como é importante a gente saber que a gente pode ajudar a construir o caráter, a personalidade, a autoestima de alguém, mas a gente também pode ajudar a destruir, Simone. A gente pode mesmo. Às vezes, quantas de nós, às vezes, não tem uma coisa que machucou, né? Alguém que disse uma coisa. Sim. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado, né? E nós, ainda mais, assim, sabendo que a gente pode ser um instrumento para o bem, a gente deveria usar isso de uma forma mais planejada. Exatamente. Não simplesmente, eu preciso saber elogiar. Minha mãe sempre me ensinou isso. Falou assim, as pessoas não sabem elogiar, elas sabem criticar. E quando é uma coisa boa, ninguém fala nada. É como se fosse obrigação fazer o certo, né? Sim. Então, assim, Como se sempre fosse obrigatório Eu isso, fui né? educada assim, se você viu alguma coisa boa, não deixa passar. Diga que fez, né? Fale que aquela coisa foi boa. Se a pessoa tá bonita, diz pra ela, porque a gente às vezes fica até acanhada, né? Sim. Mas assim, eu acho que a gente deveria realmente se esforçar para não deixar as coisas boas passarem. Porque as coisas ruins a gente sempre dá um jeito de falar. Destacar, Mas né? as coisas boas às vezes Acabam passam. passando. A gente costuma dizer que as crianças lembram, por exemplo, de quando o pai ou a mãe disse algo que eles não gostaram e acabam não se lembrando do dia que levaram um tapa, porque às vezes um tapa a criança esquece, passou a dor, acabou, mas aquilo que a mãe ou o pai disse, As palavras ficam e ficam com um peso muito maior, porque são essas escolhas que você vai fazer ao longo da vida, baseado naquilo que alguém te disse como modelo, seu pai, sua mãe te transmitiu aquele modelo. Então você fez as suas escolhas. São essas escolhas que vão formar o seu caráter, como você disse. E a única coisa que nós vamos levar daqui é o nosso caráter. Exatamente. Então, com essa mensagem, a gente vai encerrar o programa de hoje, pedindo para que você reflita sobre isso. O peso das suas palavras, ditas para o bem
ou ditas para o mal. Podem ajudar a construir e a erguer uma pessoa ou a destruir essa mesma pessoa. Simone, obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada. Rosana, muito obrigada por ter vindo também. Eu que agradeço. Leve o nosso abraço ao pessoal do Cevisa. Com certeza. E obrigada a você pelo seu carinho. Até o nosso próximo programa.